Boa tarde a todos os irmãos presentes. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pela página do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje a comemoração dos 90 anos da nossa Casa Espírita Urubatã de Melo. Durante todo esse mês de agosto, aos domingos e nas terças-feiras, nós teremos uma programação especial com palestrantes convidados. E agora nós convidamos a nossa presidente Susan Ferreira para fazer a saudação a todos os presentes e aos que nos assistem. Boa tarde a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É maravilhoso que hoje ela está praticamente lotada e vamos ter o prazer de ouvir o Rafael Siqueira, que é do Rio de Janeiro, mas, como a Dani disse, estamos dando início, então, às comemorações dos nossos 90 anos, que é um trabalho que passou por inúmeras gerações. Então, a gente tem que lembrar, como somos todos espíritas, sabemos que somos eternos, temos que lembrar dos nossos irmãos que já estão na espiritualidade e que construíram esse legado, essa casa de luz, de esperança, de fraternidade, de amor, de esclarecimento. Então, fica aqui o nosso agradecimento a esses espíritos que provavelmente estão entre nós hoje, nos auxiliando, participando e alegres, porque já estamos há quase um século levando luz à nossa cidade, como as outras casas da região também o fazem. Então, eu gostaria de agora elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pedindo a Ele, como sempre Ele faz, que Ele continue conduzindo a nossa vida, continue conduzindo a nossa casa, todos os trabalhadores, bem como acolhendo a todos aqueles que para cá se dirigem, que todos nós possamos nos sentir harmonizados, pacificados, abençoados pela mão do Mestre, porque Ele é o guia, Ele é o modelo, Ele é o Consolador. E, então, nós estamos muito contentes no dia de hoje, mas estaremos dando continuidade a esses 90 anos em todos os dias das nossas palestras. Esperamos que vocês continuem prestigiando a nossa casa com todos aqueles que aqui estiverem entre nós. Muito obrigada. Que assim seja. Então, convidamos o nosso irmão Rafael Siqueira, espírita, advogado, psicólogo, especialista em neurociências, psicologia positiva. Apresenta semanalmente o programa Ao Encontro de Jesus pela web rádio Fraternidade. Reside na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, onde frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade. E hoje ele vem realizar, então, a exposição doutrinária com o tema Convite à Transformação Moral e à Confiança em Jesus. Seja bem-vindo, Rafael Siqueira. No final, o Rafael irá autografar o seu livro para os irmãos que desejarem adquirir, Ao Encontro de Jesus, a obra, e também ao final da palestra, ele estará disponível para responder perguntas. Seja bem-vindo, Rafael Siqueira, nossa Casa Espírita. Obrigado. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa tarde. Que Jesus, que os amigos espirituais
possam nos abençoar e nos manter em paz. Quero dizer da minha alegria de estar no Rio Grande do Sul em compromissos doutrinários por primeira vez. Quero dizer da satisfação de estar em Vacaria. Já estive com a Bárbara ali na praça, vi a igreja, aquela igreja bonita de pedra, no estilo gótico. Tirei uma foto com o emblema da cidade de Vacaria. Eu gosto muito de ir aos lugares, de conhecer pessoas, de fazer amizades, de resgatar essa cultura nossa de entrelaçamento de almas. Resgate do amor, da amorosidade. Nesta tarde, nós vamos conversar sobre essa temática, a busca do autoconhecimento e, igualmente, a nossa confiança em Jesus, que são dois temas tirados do nosso, não posso nem dizer último livro, porque, em verdade, é o único livro que nós escrevemos como homenagem àquele que é o farol das nossas vidas, Jesus de Nazaré. E o que eu reputo importante nessa obra é que toda a renda é destinada às crianças do Remanso Fraterno, que é um trabalho que nós desenvolvemos na cidade de Niterói, de ajuda a crianças que são tiradas da rua, da marginalidade, de uma situação de vulnerabilidade social. E no Remanso Fraterno, elas têm a oportunidade de estudar, conforme os padrões do mundo, português, matemática, ciência, e igualmente de ouvir falar de Jesus, do Evangelho e da veneranda doutrina espírita. Então é um espaço na Mata Atlântica. Quem quiser um dia estar em Niterói, fazer uma visita, serão muito bem-vindos. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. São versos do poeta carioca Luiz Antônio Miller, um grande trabalhador espírita que na sua última estada conosco trabalhou fazendo suas poesias, fazendo suas canções. Era deficiente visual, mas não reclamou um só dia, pelo contrário. Serviu a Jesus, serviu a causa do bem e nos legou belas canções como essa. E eu começo com essa canção para dizer para vocês da certeza de Jesus nas nossas vidas. Estes são dias complicados. São dias em que nós, às vezes, queremos perder a esperança, temos dificuldade, temos temores diante das coisas do mundo. Mas Jesus permanece o amigo de todas as horas. Permanece a certeza de que o barco das nossas vidas encontra-se sob a sua proteção. Então, que nessa palestra, ao falar dele, ao relembrar do seu evangelho, nós possamos nos sentir em paz. Quando paramos para pensar naquilo que esse amigo deixou para nós, vocês devem, alguns de vocês, acompanhar uma série que eu e o querido Jorge Alahá fazemos sobre a história do cristianismo. Quando a gente pensa em 2000 anos de cristianismo, o que nos vem à cabeça? Muitos ritos externos. Porque, por exemplo, quando nós nos lembramos dos nossos irmãos judeus que perseguiram o cristianismo, eles tinham 613 mitzvot, ou seja, preceitos da lei que precisavam ser cumpridos. E a nossa fala inicialmente não traz qualquer tipo de julgamento ou consideração. Mas para o judeu é importante não comer carne de porco. É importante que o corte de cabelo seja desse jeito. É importante lavar as mãos antes de comer. Mas será que no mundo que nós estamos vivendo, o importante é o cumprimento de preceitos ou é nós nos voltarmos ao sentimento?
a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós estruturamos o mundo. Vejamos agora, nós que passamos pelas mais variadas religiões. Muitos de nós viemos do catolicismo, outros de nós viemos da Igreja Ortodoxa, outros ainda vieram das ligas protestantes. Invariavelmente aprendemos dogmas, sacramentos, liturgias, e assim posso falar porque eu próprio, até os meus 18 anos, fui católico. Cheguei a ser convidado para entrar no seminário, de forma que hoje eu poderia estar celebrando uma missa, ao invés de estar conversando com vocês. O que nós aprendemos? Eu tinha que cumprir os mandamentos, ser batizado, passar pela primeira comunhão, fazer a crisma. Se eu fosse padre, passaria pela ordenação, pela ordem. Havia o sacramento do casamento, da unção dos enfermos, da extrema unção. Havia os concílios onde homens religiosos se reuniam e determinavam de um jeito, determinavam de outro jeito. Ou seja, a religião ela foi sendo colocada em coisas externas, em regras que eu cumpro, em dogmas, em profissões de fé. E a pergunta que eu faço para vocês é: religião é algo externo ou algo interno? O que nos liga efetivamente a Deus? A nossa infinidade ou o cumprimento de determinados deveres religiosos. E mais uma vez, não estou trazendo qualquer tipo de julgamento, estou convidando para que nós possamos refletir. Quando a gente volta ao texto do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, há uma frase do apóstolo Paulo, Saulo que se fez Paulo, que é muito peculiar para a nossa reflexão. Quando ele diz assim: não pensem que Deus veio construir igrejas de pedra, mas ele veio construir a igreja na nossa intimidade. Ou seja, durante os séculos nós nos preocupamos com a igreja externa. Ou seja, eu preciso ir ao meu local de culto, mas e o culto do meu coração? E a minha verdadeira conexão com Deus? Ou seja, se eu cumprisse tudo que a religião me pedia, talvez eu estivesse em paz. Nada obstante, em casa eu pudesse ser um marido ruim, um funcionário rebelde, um patrão autoritário, alguém que ao sair da casa espírita me comporte de uma forma que não é a mais justa. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Conhecem Haroldo Dutra Dias? Pois é, juiz de direito das Minas Gerais, um grande amigo nosso. Fala como ninguém de espiritismo. Ele narra que uma vez estava saindo de uma palestra espírita. Havia falado, as pessoas o tinham escutado. E pegou o trânsito de Belo Horizonte. E ao passar um carro por ele, pegou uma fechada. Vocês tomam fechada no trânsito? Qual a reação de vocês? É sobre isso que nós estamos falando. E quando ele tomou a fechada, ele começou a abaixar o vidro para xingar. Abrindo a boca, o filho dele que estava do lado disse assim: papai vai xingar? E ele respondeu: estou querendo, meu filho, posso? Papai, você acabou de fazer uma palestra espírita, papai. A pessoa que te fechou, ela poderia lá estar vendo a sua palestra. É, meu filho, você tem razão. Papai, já parou para pensar que a pessoa que te cortou, ela pode ter lido um dos seus livros? É, papai, pode. Papai, já parou para pensar que pode ser um dos seus seguidores nas redes sociais? É, meu filho, acho que eu não vou xingar, não. Fechou o vidro, amansou o pensamento e seguiu em frente. Ou seja, o que é a religião? É apenas aquilo que nós vivemos dentro da igreja, e a igreja é importante. A casa espírita é importante.
que a gente vive no dia a dia. É sobre isso que nós vamos falar. Porque o Rafael vir aqui na frente fazer uma palestra, talvez seja simples. Porque eu escrevo numa folha, chego aqui, olho e reproduzo. Declaro uma poesia como decorei a de Luiz Antônio Mileto e falei para vocês. Posso ter a capacidade de lembrar nomes de filósofos, questões do livro dos Espíritos. Mas será que a religião é apenas isso? Como que o Rafael trata a Clara? Vocês sabem quem é a Clara? É minha filha de 7 anos. Vocês acham que uma criança de 7 anos faz bagunça ou não? Responde ou não? Responde, gente. E eu ensino a não responder. Mas de vez em quando dá raiva. Mas eu preciso entender que o adulto sou eu, ela é criança. E a forma como eu lido com ela que vai dizer da religião. Eu tenho uma esposa em casa que é um anjo, chamado Gabriele. E para eu estar com vocês hoje aqui, ela está tomando conta da Clara e do Chico, que é o cachorro. A minha religião não é apenas a forma como eu estou falando com vocês. Porque vocês podem até gostar do que eu estou falando, mas é quando eu chego em casa, na hora de lidar com a minha esposa. É a forma como eu lido com quem está na rua. E eu vejo que aqui no Sul tem poucos moradores de rua, mas lá no Rio, do meu trabalho até a minha casa, eu vejo tantos. Isso é religião. E eu vou demonstrar para vocês no Evangelho que Jesus veio falar da religião da nossa intimidade e não apenas dos cultos externos que nós respeitamos, mas nós precisamos priorizar o sentimento. Portanto, eu quero lembrar de um grupo de parábolas que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que são conhecidas como as parábolas do reino. São 7 parábolas. Queira Deus que eu lembre de todas. E que eu vou dizer só a essência da parábola, e depois de eu narrar as 7, eu quero que vocês me ajudem a pegar o que elas têm em comum. Podemos? Então vamos. A primeira das parábolas diz assim: o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear e atirou as suas sementes ao solo. Essa é a primeira. A segunda parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao agricultor que lança as sementes no solo. Nasce o trigo e depois nasce o joio. Terceira parábola: o reino dos céus é semelhante àquele que semeia o grão de mostarda. A mostarda cresce de um grão pequenino e se torna uma árvore grandiosa. Quarta parábola: o reino dos céus é semelhante a uma dona de casa que toma 3 medidas de farinha e coloca fermento para a massa crescer. Quinta parábola: o reino dos céus é semelhante a um comerciante que acha uma pérola, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Sexta parábola: o reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro, abandona tudo e fica com aquele tesouro. O reino dos céus, sétima parábola, é semelhante ao pescador que atira as suas redes ao mar e as redes vindo cheias, ele separa os peixes grandes dos peixes pequenos. Os pequenos devolve para o mar para crescer e os grandes ele leva para o comércio. E agora a pergunta que eu faço para vocês: o que há comum nessas 7 parábolas? Vamos juntos? Quando o semeador saiu a semear, uma semente nós atiramos onde? Dentro do solo. Dentro. Quando o agricultor sai para semear o trigo, onde o trigo é semeado? Dentro do solo. Igualmente o grão de mostarda, dentro. Quando eu coloco massa
Fermento na massa. Onde que vai o fermento? Dentro da massa. Quando o comerciante acha a pérola, de onde nasce a pérola? Da onde? Da ostra. Entra uma sujidade na ostra, a ostra se defende. Forma nata ao redor daquela sujeira, nasce a ostra. A pérola. A pérola nasce da dor da ostra. Quando encontra um tesouro, usualmente o tesouro encontra-se onde? Dentro de algum lugar, porque ele está escondido. Quando o pescador lança as suas redes, ele lança dentro ou fora do mar? A cara, o reino dos céus não está na exterioridade, está na nossa intimidade. Olha o que Jesus ensinou para a gente. Tornar-me religioso significa trabalhar na minha intimidade. Quem sou eu na minha intimidade? Como estão os meus sentimentos, as minhas emoções? Como eu tenho lidado com o mundo e com as pessoas? Porque por fora... Há um ditado lá no Rio de Janeiro que diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Mas é só lá no Rio de Janeiro. Porque aqui em Vacaria todo mundo é bela viola. Mas vejam, Jesus não estava preocupado com a forma como eu corto o cabelo, se eu estou lavando ou não as mãos. A preocupação não é se eu estou cumprindo este ou aquele sacramento. A preocupação é: será que eu me tornei uma pessoa melhor? Será que eu estou lidando bem com os meus sentimentos? O que nos diz a doutrina espírita? Percebam, a doutrina espírita é hoje uma forma de resgatar o Evangelho de Jesus. Capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. O tema da nossa palestra é Jesus e o convite à transformação moral. Por quê? O grande compromisso de cada um de nós que estamos no mundo é nos tornar pessoas melhores. Meditar nessa frase de Kardec? Porque cada uma das palavras tem uma significação. Reconhece o verdadeiro espírita. Será que é só o verdadeiro espírita ou o cristão? Somos todos, porque o cristão e o espírita são a mesma pessoa. Pela sua transformação moral. Me ajudem. Sua é um pronome possessivo. Tem algum professor de português aqui? Você me ajuda. Sua é um pronome possessivo. Ele traz um certo grau de ambiguidade. Eu estou falando da sua transformação moral ou estou falando da minha transformação moral? Vejam, religião é a minha transformação moral. Porque, invariavelmente, no mundo hoje, nós estamos tomando conta da vida dos outros. E podemos nos tornar aquilo que chamamos de coach espírita. Já ouviram essa expressão? O que é o coach espírita? O coach espírita é aquele que vai na palestra pública e diz assim: nossa, que palestra que o El Ahá fez hoje. Maravilhosa. Mamãe deveria estar aqui. Mas não foi você que foi? Por que é a mamãe? Porque nós estamos sempre projetando nas pessoas. Não sou nunca eu. O invejoso nunca sou eu, é ele. A culpa é dele. Fica mais fácil nós projetarmos as nossas dificuldades nos outros do que assumir em nós e fazer um esforço por modificar. Entenderam, meus amigos? A transformação é um exercício nosso de cada dia, é um convite que Jesus nos fez. Mas tem mais. Quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós abrimos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos,
tem lá uma mensagem assim: a paciência. Alguém já abriu essa mensagem? Lá em casa a mensagem já está até enrugada, do tanto que eu abri essa mensagem. E como que usualmente a gente faz? Gabriele, Gabi, como eu chamo, essa mensagem é para você. Você precisa ser mais paciente comigo. Mas quem foi que abriu? Foi ela ou fui eu? Fui eu. Então esse sua somos nós. Já dizia Francisco Cândido Xavier, o outro dá o direito de ser como ele é, porque ele é diferente de você. Ele está no momento que ele consegue. Ele chegou num lugar que hoje ele conseguiu alcançar. Mas nós podemos nos estimular, temos dever de ser cada vez melhores. Esse é o convite que Jesus nos faz. O meu convite não é para fazer 100 palestras espíritas. Eu faço porque eu estou falando de Jesus para vocês. O meu convite é para eu ser um pai melhor, para eu tratar as pessoas melhor na rua, para eu ser o melhor chefe para os meus funcionários. Esse é o convite. Mas vamos seguir na frase. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A palavra é transformação moral. Reconhece pelo número de questões do Livro dos Espíritos que sabe. Há pessoas que dizem assim, isso está na questão 915 do Livro dos Espíritos. É bom saber. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 13. E outros são ainda mais eruditos. Isso está no Evangelho Apócrifo de Tiago, que foi escrito no 3º século da era cristã. Não é? Mas eu vivo aquilo? Eu me lembro quando cheguei na Casa Espírita, em 1998, jovem. Bom, eu ainda me considero jovem. A minha instrutora de uma cidade chamava-se Malena. E ela disse assim para mim, meu filho, o nosso grande desafio hoje é deixar de ser espírita de banco. E eu pensei, o que é um espírita de banco? É um espírito que vem na casa espírita, assiste a palestra ou faz a palestra, toma o passe e vai embora. O grande convite do espiritismo é nós sermos pessoas melhores. Nós sermos do lado de fora da mesma forma que nós somos do lado de dentro. É isso que Jesus espera de nós. E pelos esforços que empreende por tomar as suas más tendências, as suas más inclinações. Kardec disse que já há alguém perfeito? Não. Mas ele disse que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. O esforço é algo contínuo. Nós vamos cair, mas nós podemos levantar. Nós vamos errar, porque somos ainda imperfeitos, mas nós temos o compromisso de nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Então, com certeza, aqui nós não temos espíritos de luz, mas temos espíritos que se esforçam todos os dias para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o grande convite à transformação moral. Até agora eu só falei de teoria. Agora eu vou entrar na história. Porque na história vocês vão compreender. Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, intitulado Paralítico de Cafarnaum. A história de um homem que estava há 5 lustros sem andar. E ele disse aos seus amigos, eu preciso ir até Jesus. E quem é Jesus? Perguntavam os amigos. É um profeta vindo da Galileia. Eu escutei que ele devolve visão aos cegos. Ele faz andar os que não conseguem caminhar. Que ele devolve a rigidez epidérmica, ou seja, cura os leprosos. Eu preciso ir até lá. Mas ele não caminhava. Então ele pede os amigos para que o coloquem numa maca e vai até Jesus. Na casinhola de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. E chegando até lá, como vocês imaginam que era a casa? Cheia de gente. E ele teve uma ideia. Levantem-me pela corda, façam-me descer pela clarabóia. Vocês já viram esse episódio no The Chosen? Alguém aqui já viu The Chosen, gente? Vale a pena assistir.
E ele descendo, Jesus vai até ele. Isso está em Mateus, capítulo 9, e a benfeitora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Frão, elastece o conteúdo. Desce pela claraboia, naquela época não tinha luz, então a claraboia era a forma de iluminar a casa. E quando Jesus vai ao encontro dele, o chama pelo nome. Natanael, Ben-Elias, o que desejas de mim? E ele pergunta, como você sabe o meu nome? Deus pastor sunt, eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Eu quero andar, Senhor. Faça-me andar. Tu crês que eu te posso curar? Sim, eu creio. Então levanta-te e anda. E o homem tentou levantar, as pernas tremeram, ele caiu. E Jesus perguntou-lhe novamente, Natanael, Ben-Elias, o que tu queres? Eu quero andar, Senhor. Há 25 anos que eu não ando. As pessoas tripudiam de mim. Eu não consigo pescar. O próprio Simão, que estava à porta, ele pega os peixes e me dá o que sobra. Ajude-me, Senhor. Tu crês que o Filho de Deus te pode curar? Sim, eu creio. E ele levantou-se, andou, tomou da maca, levou pela mão e foi embora. Naquele mesmo dia, Jesus praticou muitas curas. Uma menina cega, um homem leproso. Quando estava caindo o dia, a lua já estava chegando, o sol se pondo. Simão Pedro procura por Jesus. Cadê o mestre? Onde ele está? Pede as pessoas para que voltem um outro dia. E ele se dá conta. Nosso amigo Jesus todos os dias vai orar à margem do lago de Genezaré. E lá estava Jesus, bem longe, sentado numa pedra. E ele se aproxima. E vê dos olhos de Jesus escorrer uma lágrima. Olha o que a Amélia Rodrigues traz para a gente. Consegue elastecer o conteúdo do Evangelho. Mestre, tu estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando. E Simão Pedro, que era assim, tomava decisões precipitadas, tu deves estar chorando, mestre, pela alegria de ter curado tantas pessoas. Não, Simão, você ainda não me entendeu. Você e as pessoas do mundo ainda não entenderam. Eu estou chorando, porque as pessoas não se dão conta que eu não sou um remendão irresponsável. Todo mundo quer que eu cure corpos para que possam voltar aos mesmos desvarios. Não adianta colocar vinho bom em vasilhame sujo, porque o vinho se avinagre. Não adianta, Simão, fazer remendo num tecido que já está roto, porque vai rasgar tudo de novo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mestre, eu não te entendo. Me ajude. Simão, lembra-se de Natanael, Ben-Elias? Lembro, Senhor. Todos os dias eu pego dos menores peixes e dou para ele. Ele não tem como comer. Sabe onde ele está agora? Numa taberna. E eu ouço a sua voz no meu ouvido. E ele diz assim para os seus amigos: vamos beber a noite inteira. Eu preciso recuperar o tempo perdido. Um homem vindo da Galileia me curou. E eu agora vou beber a mim e para todos vocês. É por minha conta. Simão, Simão, voltando aos mesmos desvarios, o corpo vai adoecer de novo. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. E talvez eu já não esteja convosco para curar de novo. Mestre, eu não sabia disso. Lembra-se da menina, Simão? Lembro, ela não enxergava. A mãe dela ajoelhou-se aos seus pés pedindo que você a curasse. E você pegou areia, jogou cuspe, colocou nos olhos e ela voltou a enxergar. Simão, ela está lá na casa dela. Ela não contou para ninguém que eu a curei. E eu ouço os seus pensamentos. E ela diz assim: vou me vingar de todo mundo. Porque agora as pessoas não sabem que eu enxergo. E eu hei de vingar de cada um daqueles que me prejudicou. Lembra-se do homem leproso? Lembro.
Ele chegou até mim cheirando mal, Senhor, quase que não veio entrar na nossa casa. Eu o curei. Ele agora está na cama de uma cortesã. E eu escuto ele falando com a cortesã. Vai ser hoje com você, vai ser amanhã com outra e depois de amanhã com uma terceira. Porque eu quero comemorar. Ah, Simão, as pessoas ainda não entenderam que a minha proposta não é apenas curar corpos. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim curar espíritos. Eu vim promover almas para Deus. Mas as pessoas ainda pegam o meu ensinamento e olham apenas para corpos que um dia vão desencarnar. Mais um dia, Simão, eu enviarei outro Consolador, que há de ficar para sempre convosco e vos explicar todas essas coisas. E o Consolador veio. Já era o século XIX, quando Messier Allan Kardec, cruzando a Rue de Rivoli em Paris, em direção à loja do Messier Brandy, na Galerie d'Orléans, em Paris, começa a vendagem do Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova época, uma nova ordem de coisas para a humanidade. Porque os Espíritos vieram e falaram para cada um de nós: nós somos espíritos imortais. Nós somos aqueles que reencarnamos, porque a reencarnação é da lei de Deus. Nós estamos no mundo por um grande compromisso de amor. E conforme o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se espalha sob as ordens do seu comando, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Que o Espiritismo vem nos ensinar nos dias atuais nós estamos na Casa Espírita para que possamos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até que horas eu posso ir? Até 10 horas da noite? Até 6h30, né, Bárbara? Que bom que o relógio está nos ajudando. Quando, então, o tema da nossa palestra é Jesus e a proposta do alto, Jesus e a proposta, um convite à transformação moral, é para que nós pensemos na nossa vida. Quais são os nossos valores? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos marchando nessa grande proposta que se chama reencarnação? Porque vejam, eu posso receber o convite para voltar à vida verdadeira a qualquer minuto. Vocês sabem como é que desencarna hoje? Rafael é presente no plano espiritual. É tal qual um WhatsApp. Eu posso não ter tempo nem de terminar a palestra. E quando eu chegar no plano espiritual, o que vai me ser perguntado é: você está voltando melhor do que você foi? Quantas lágrimas você enxugou? Como que você tratou a sua família? Como que você viveu nos dias complicados que você reencarnou? Que muitos de nós olhamos para o mundo hoje e dizemos: eu não pedi para nascer. Pediu sim. Nós imploramos para nascer. Quando olharmos para os nossos pais, agradeçamos a eles, porque são anjos tutelares, em que nós estávamos numa fila chamada reencarnação, dizendo assim para os benfeitores: deixa eu voltar, porque agora eu vou me melhorar, porque agora eu vou amar, porque agora eu vou até fazer uma palestra espírita, no meu caso. Eu fico imaginando quantas vezes eu devo ter falado contra o amor. Quantas pessoas eu devo ter levado ao mau caminho. Eu fico imaginando quantas vezes o meu verbo foi usado de uma forma tortuosa. E talvez eu tenha pedido: deixa eu voltar. E eu voltei numa cidadezinha pequenina, no interior do estado do Rio. Minha mãe, numa roça. Minha mãe tirava leite. Para poder estudar, ela andava 2 quilômetros a pé. O que tinha
vários irmãos. E foi a dona Selenes Neves de Amorim que eu pedi: você me deixa nascer? E ela deixou. O meu pai, um vendedor de tomates, feirante, que fez até a 5ª série, mas um homem nobre, que hoje está com Parkinson. Hoje, quando olho para o meu pai, eu digo assim: meu pai, eu te amo. Muito obrigado. Porque eu tenho certeza que quando eu estava no plano espiritual, eu olhei para você e olhei para Dona Selenes e seu Edson, e vocês franquearam as portas para que eu viesse fazer as pazes, não com Jesus, porque Jesus sempre me amou. E ama cada um de vocês, mas fazer as pazes com a própria consciência. Que nós possamos perceber, meus amigos, que estar no mundo hoje é uma proposta de nós nos corrigirmos, fazermos novas veredas. Eu quero contar uma outra história para vocês, e eu gosto de dizer de onde eu tirei. Porque quando a gente diz de onde tirou, traz credibilidade para aqueles que estão ouvindo. Essa história foi narrada por José Raul Teixeira, na Conferência Espírita do Paraná. Inspirado pelo benfeitor Caminho, quando ele se lembra de um dos grandes presidentes norte-americanos, hoje um benfeitor da humanidade, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln teve um trabalho notável nos Estados Unidos. A ele nós podemos dedicar 2 grandes conquistas da humanidade em solo americano. A primeira delas, o fim da Guerra de Secessão, uma guerra civil norte-americana. A segunda delas, acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Poucas pessoas se dão conta que Abraham Lincoln participava de reuniões mediúnicas. Vocês sabiam disso? Pois é. Havia uma médium, Maynard Holborn, que recebia o espírito do antigo senador norte-americano chamado Daniel Webster. E numa dessas reuniões ocorridas dentro da Casa Branca, ele se manifestava: Lincoln, nós somos espíritos imortais. E tenha certeza, meu amigo, que você tem uma tarefa a cumprir. Todos nós temos tarefas a cumprir. Talvez não seja a tarefa do Lincoln, que seja a tarefa da paternidade, a tarefa da maternidade, a tarefa do emprego onde nós nos encontramos, a tarefa de libertar os negros e acabar com essa guerra que tem dividido os americanos do sul do americano do norte. E ele conseguiu. Porque no ano de 1863 acaba a Guerra de Secessão. No ano de 1863, ele consegue dar fim ao processo de escravidão nos Estados Unidos. Vocês acham que quando estamos no mundo e defendemos valores nobres, não teremos adversários? Teremos sempre pessoas que gostam de nós? Pessoas que aplaudem tudo que nós estamos fazendo? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós, fazendo bem, não estamos incomodando ninguém, cuidado. Talvez nós não estejamos fazendo todo o bem que nos é possível. Porque o bem incomoda. No ano de 1865, abril, para ser mais preciso, ele estava no Teatro Ford, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, quando um antigo, ele era um comediante que defendia a causa escravagista nos Estados Unidos, chamado John Wilkes Booth, saca de uma arma e atira no presidente norte-americano. Mata o presidente. Um dos presidentes mais queridos. Aliás, os Estados Unidos têm toda uma tragédia de morte de presidentes. Passam-se quase 100 anos. Quando em 15 de janeiro de 1929, quem reencarna? John Wilkes Booth. E aquele que ele havia matado, o presidente Lincoln, torna-se o benfeitor dele.
E agora ele renasce para fazer a sua transformação moral, para endireitar as suas veredas. E ele agora nasce numa família protestante, na cidade de Atlanta, estado da Geórgia, e ganhou um nome, em homenagem a um dos grandes cristãos que a humanidade conheceu, Martinho Lutero. O nome dele agora era Martin Luther King Jr. Conhecem? A reencarnação de um escravagista. E agora renasce negro, para endireitar as veredas. E tem ao seu lado, durante todo o tempo, o presidente que ele havia assassinado numa vida anterior. Martin Luther King Jr. se tornou reverendo da Igreja Batista nos Estados Unidos. Começar a lutar para que aquela pátria fosse verdadeiramente cristã e não houvesse divisão entre os filhos de Deus. Começam as marchas pelos direitos civis, porque o país já era um país sem escravidão, mas ainda não tinha os direitos civis. O que são os direitos civis? Mulheres não votavam, negros não podiam nem se alistar. Para vocês terem uma ideia, o menino negro ia numa escola, o menino branco ia na outra. O homem negro andava numa calçada, o homem branco andava na outra. E Martin Luther King, ele resolve levantar a sua voz e dizer: nós somos irmãos. Vocês conseguem perceber o que a doutrina espírita traz para nós? Que matou o presidente porque era escravagista, agora renasce como negro, sentindo na pele tudo que ele conseguiu para fazer diferente. É isso que a doutrina espírita nos mostra através da imortalidade da alma, o mecanismo da reencarnação. Em 28 de agosto de 1963, ele convoca amigos para ir até Washington numa marcha, a Marcha de Washington. E Martin Luther King foi preso várias vezes. Ele não levantou uma única arma. A proposta dele é: para mudar, nós vamos mudar com a paz. E quando sobe o Capitólio em Washington, tem uma estátua atrás, Abraham Lincoln. Ele abre a sua boca falando em inglês: I have a dream. Já ouviram esse discurso? Eu tenho um sonho. O sonho de que na América os meus 4 filhos negros sentarão-se na mesa com os homens brancos. I have a dream. Que os canhões de guerra serão transformados em arados para que as pessoas não passem fome. I have a dream. Que este mundo seja um altar da fraternidade, onde nós olhemos uns para os outros e não vejamos a religião, a etnia, a ideologia, mas que nós aprendamos a nos amar. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E em 4 de abril de 1968, quando estava indo para um hotel no Tennessee, na cidade de Memphis, ao entrar no hotel, alguém saca de uma arma, ele mata. Essa foi a vida de Martin Luther King Jr. Conseguem imaginar todo o trajeto agora? De um escravagista, ele se torna um negro. De alguém que errou, ele volta para consertar. Qual foi o convite que Jesus e os bons espíritos fizeram a ele? Tu estás voltando ao mundo para se transformar moralmente, para endireitar as vossas veredas. Como nos diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus: transformai as vossas veredas, ainda que com os joelhos cansados, os pés desconjuntados, e seguir em frente. Que nós possamos pensar agora nas nossas vidas. Quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos na Terra? Por que estamos reencarnados no Rio Grande do Sul? Esse estado tão bonito, esse estado que de ontem para hoje, quantos termos eu já aprendi?
Que as pessoas, quando querem falar comigo, dizem assim: eu achei isso tão bonito. E a pessoa que me chamou de tio, ontem em Gravataí, bati no peito, estamos juntos. E a pessoa não entendeu. Mas eu disse: você me trouxe uma cortesia do Rio Grande do Sul, estou te trazendo uma cortesia carioca. Por que estamos nascidos nesse estado, nessa pujança agropecuária, nesse estado de gente trabalhadora, nesse estado de gente bonita? O que nós temos a ver com tudo isso? Nós estamos sempre no nosso melhor lugar, no nosso melhor tempo, para aprender a florir onde nós fomos plantados. Então, quando olharmos para nós mesmos, não pensemos, nem precisamos verificar o que foi o nosso passado, mas meditemos no nosso presente para saber o que eu posso fazer hoje para o mundo ser melhor. É isso. Transformação moral é isso. Que nós possamos, na busca das nossas almas, nos indagar, tal como Paulo indagou na estrada de Damasco. Aliás, também é um grande exercício de transformação moral. Vamos juntos? Que as pessoas são mais quietinhas, né? A gente nunca sabe se estão me acompanhando, se não estão acompanhando, se estão doidos para a palestra acabar. Mas calma, até daqui a pouco vai acabar. Quando Paulo sai em disparada, recalcitrando contra os aguilhões, toma a estrada a Damasco. Vejam o que é o mundo hoje. Há pessoas nas faculdades de teologia discutindo se Paulo caiu de um camelo ou caiu de um cavalo. E ficam discutindo durante horas. Paulo caiu de um camelo. E o outro, Paulo caiu de um dromedário. E outro dia eu vi um terceiro. Não é de um camelo nem de um dromedário. Ele caiu de um cavalo. 3 opiniões diferentes. E eu pergunto para vocês, é isso importante? Quem discute tanto? Há uma corrente filosófica que surgiu com John Locke, o empirismo. O empirismo é preciso experimentar para chegar a determinadas conclusões. Mas era numa época em que as pessoas gostavam das discussões, de uma dialética sem fim. E nós tínhamos em mosteiros na Europa discussões do tipo. Para você ver o que a gente discutia. Quantos dentes tem na boca de um cavalo? E uns diziam, tem 32. E os outros, tem 38. Aí veio o terceiro, não é melhor abrir a boca do cavalo e contar? Aí já os 2 primeiros, que ele é um herege. Foi isso que nós fizemos na história do cristianismo. E onde nós chegamos hoje, não é importante se Paulo caiu de um camelo, de um cavalo ou de um dromedário. Não é importante se na boca do cavalo tem 32, tem 38 dentes. O importante é nós, o nosso sentimento. Se eu estou me fazendo uma pessoa melhor. E vamos voltar para Paulo. Porque caindo do animal, aí não tem briga mais. Havia uma luz na sua frente. E essa luz era Jesus de Nazaré. Mas ele pergunta, quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não recalcitre contra os aguilhões. E a pergunta que eu vou fazer para vocês agora é a seguinte, nós estamos recalcitrando contra os aguilhões? Primeiro eu preciso dizer o que é um aguilhão. O aguilhão é um espinho. É algo que está me chamando a atenção para alguma coisa. O aguilhão muitas vezes é tal qual a espora no cavalo para que ele ande. O que tem sido os aguilhões na nossa vida hoje? A dor é uma delas. Como a dor nos desperta? Os problemas nos despertam.
Às vezes viver só na materialidade, surge um problema, o aguilhão, você é um espírito imortal. Então Paulo, passando pelos mais violentos aguilhões, ele tinha mandado matar Estevão. Ele estava perseguindo cristãos. Ele viu a sua Abigail morrer e agora estava numa estrada defrontando-se com o próprio Jesus. E Jesus não recalcitre contra os aguilhões. E ele faz a pergunta: que queres que eu faça? Essa é a pergunta da transformação moral. Senhor, que queres que eu faça? E o que Jesus responde, meus amigos? Vai e entra na cidade. Pronto. Respondeu ou não respondeu? Que cidade era aquela? A cidade era Vacaria. Resposta errada. A cidade era Itaperuna. Resposta errada. A cidade era a cidade da intimidade. Porque é dentro da sua intimidade que você vai precisar trabalhar. Percebem agora como nós trocamos tudo? O reino de Deus não está fora, está dentro. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é transformar o outro. Não é só cumprir preceitos. É transformar o sentimento. Entra na cidade, Paulo. Quem você é e onde você vai chegar. E o próprio nome dele nos dá sinais. Vocês sabem o que quer dizer Saulo? Porque ele era Saulo. Em hebraico, Saulo, orgulhoso. Você sabe o que quer dizer Paulo? Em latim, Paulo quer dizer pequeno. O que é transformação moral? Descer do pedestal do orgulho para ser uma pessoa simples. E a gente consegue isso de uma hora para outra? Não. Para onde que Paulo foi? Voltou para Jerusalém e começou a pregar Jesus. Foi isso? Ele foi para o deserto. O deserto da intimidade. Porque no deserto a gente tem tempo para pensar. Fazer o exercício do autoconhecimento. Será que nós temos tido esse tempo hoje? Ou estamos sempre correndo? Lá no Rio de Janeiro eu acordo, pego um ônibus, pego uma barca, um trecho andando, trabalho, vou para o restaurante, sempre lotado, reclamo das pessoas que estão cuspindo na comida, pago, volto para o trabalho, um trecho andando, um trecho de barca, um trecho de ônibus, chego em casa e digo assim: Gabi, você não sabe como é que foi o meu dia hoje. As coisas negativas eu não quero saber. Diga-me das positivas. Será que a gente consegue parar para pensar em coisas positivas? Será que nós conseguimos parar para fazer aquilo que Santo Agostinho fazia ao final de cada dia? Meditar nas pessoas que ajudamos? Se ainda temos feito algum mal, ou estamos vivendo na sociedade do cansaço? E Byung-Chul Han, nascido na Coreia, radicado na Alemanha, nos diz: a sociedade do cansaço é quando a gente cumpre o que os outros esperam de nós. Quando a gente quer aderir ao que a sociedade espera de nós. E começamos a competir com os outros. Quando a verdadeira competição é conosco mesmo. Começamos a querer performar. Por que a gente precisa performar tanto? Se o que mais nos importa é o reino dos céus. E foi isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória, toda a sua justiça, o resto ser-vos-á acrescentado. Então Paulo fica 3 anos no deserto de Palmira, no oásis de Dan, com 2 pessoas que ele perseguia. Como a gente aprende com os nossos adversários. Como nós aprendemos com os nossos obsessores, que fazem uma verdadeira caricatura nossa. Porque existe o obsessor, porque em mim existe a mazela moral. Porque usualmente eu sou obsidiado naquele que são os meus flancos. É o trabalho da transformação. É o trabalho de tirar o diamante bruto.
Vocês acham que o diamante bruto é assim, cristalino? Não. Ele é cheio de sujeira, ele é escuro, mas ele vai sendo burilado. Fazer a transformação moral é esse trabalho de escultor que nós fazemos conosco mesmo. Rafael, ele morou no deserto e foi pregar. Não. Ele foi para Tarso. Em Tarso ele sofreu a recusa do seu pai, Isaac, e começou a trabalhar. O que ele trabalhava, vocês lembram? Tecelão. Hoje no mundo nós aspiramos aos grandes trabalhos. Quando somos espíritas, então, muitos, eu quero ser médium, eu quero ser orador espírita, mas aquele que está distribuindo a mensagem lá do lado de fora, quão importante é aquele trabalho. Aquele que está abraçando as pessoas, o quão importante é esse trabalho. E ele trabalhou humildemente, porque é no trabalho de todos os dias que a gente cresce. Começou depois, Rafael? Não. Ele ainda foi numa cordilheira. De uma luta. Ele vê Estevão, vê Abigail, cordilheira de Taurus. E encontrando Estevão e Abigail, como tem sido perseguido. As pessoas não acreditam em não. E aí vem a trilha da transformação moral, que não foi dita pelo Rafael, mas é dita por Abigail. Paulo ama, Paulo trabalha, Paulo espera, Paulo perdoa. É o nosso roteiro de transformação. Amar sempre. Mesmo que as pessoas não nos amem. Mesmo que as pessoas apontem o dedo intriste para nós. Que nós amemos. Trabalhar sempre, mesmo que o trabalho não seja reconhecido. Que não ganhe likes nas redes sociais. Esperar. Porque primeiro a semente, depois o caule, depois a fruta. Isso é trabalho no tempo e perdoar as pessoas. Porque as pessoas, elas fazem o que elas conseguem. Se elas agridem, nós também agredimos. Ele passou por um verdadeiro trajeto de transformação moral, trabalhando na sua intimidade. O convite que Jesus nos faz, então, é esse grande convite de olharmos para nós mesmos. É o convite de buscarmos a cada dia oferecer à vida o que nós temos de melhor. Eu quero terminar, que eu acho que eu já estou cansando vocês, trazendo uma história de Chico Xavier. Chico Xavier, ele enobreceu a terra do Brasil com sua gentileza, com seu trabalho, com seu esforço no bem. Muitos olhavam para o Chico e apenas viam o grande médium, mas não se davam conta do grande homem. Ele costumava visitar as áreas mais precárias da cidade de Uberaba. Ele ia visitar uma menina, uma moça, chamada Valéria. Essa moça não andava, não falava, enxergava muito pouco, mas Chico estava sempre lá. A possibilidade de ajudar Valéria, ele recolhia os seus amigos para fazer um tour e pedir à mãe, deixe eu alugar a sua casa. Era um casebre, era apenas uma forma de ajudar aquela família. E assim, com aquele dinheiro, ia ajudando a família de Valéria. E ele entrava, conversava com Valéria, que pouco entendia. Numa das vezes, Chico olhou para Valéria e disse, Valéria, fala Jesus, Valéria. Mas a menina não falava, era apenas alguns grunhidos. Valéria, fala Jesus. Eu acho que hoje você vai falar Jesus. Ela abriu a sua boca e falou assim, Jesus. Oh, Valéria, que coisa linda. Eu nunca fui tão feliz, Valéria, ao ouvir de seus lábios a pronúncia do nosso mestre. O tempo passou.
Chico estava um dia psicografando e o doutor Bezerra de Menezes, Chico, vá até a casa de Valéria, ela está morrendo. E Chico foi. Nossa menina se foi, Chico, mas ela te amava. Eu também te amo, Chico. Era o fim de uma vida. A vida não acaba. Era o início dos dias da imortalidade. Passou-se alguns anos. Um dia o Chico estava com uma dor no peito. Uma angina que parece uma serpente que vai de um lado, que vai para o outro lado. E ele disse assim para Emmanuel: hoje eu não vou trabalhar. Eu vou ficar de cama. Eu acho que você tem que ir trabalhar. Não aguento. Eu preciso repousar hoje. Eu acho que você vai. Não vou, Emmanuel. Eu acho que você vai. Hoje não. Passou algum tempo e ele viu entrar uma senhora de rara beleza no seu quarto, vestido à espanhola, relembrando os dias do século XVII, com aquela maquiagem característica, aquele vestido à espanhola. Tipo, vamos para o trabalho? Nossa, mas o que eu fiz para merecer a visita de um espírito tão bonito e tão importante? Eu quero te convidar para ir para o trabalho. Hoje eu não consigo. Eu estou com dor no peito. Chico, vamos trabalhar. Não, minha irmã. Hoje eu não consigo. Eu acho que você lembra de mim. Não, eu não te conheço. Eu não tenho nem condições. Eu sou um homem muito simples. Nascido em Pedro Leopoldo. Agora em Uberaba. E ela abriu a boca e falou assim: Jesus. Valéria! É você, Valéria! Sim, Chico, eu vim te agradecer. No século XVII, eu estava na Inquisição Espanhola. Porque eram os religiosos que matavam, mas eu era aquela que acusava. Então eu pedi ao Senhor da vida para que eu voltasse. Mas eu não consegui nas terras europeias, porque o psiquismo era muito pesado. Então os benfeitores espirituais me trouxeram para esse oásis chamado Brasil. A pátria do Evangelho. Eu vim, Chico, da Uberaba, sem saber que eu ia conhecer um anjo. Ah, Valéria, que anjo você conheceu? Francisco de Paula Cândido Xavier. Ah, o que é com isso? Vamos tomar um café e comer um pão de queijo? Ô, Chico, hoje eu já estou na pátria espiritual. Então eu vou te dar um passe. E Valéria levantou a mão, da mesma forma que Chico fazia quando ela era doente. Uma substância leitosa veio descendo sobre Chico. Valéria, o que você fez? Eu amo seu Chico. Não estou sentindo dor nenhuma mais. Então vamos para o trabalho que eu vou junto. E foram os dois para o trabalho. Jesus e o convite à transformação moral. Jesus está nos chamando há séculos, respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele não quer que nós apenas cumpramos preceitos, dogmas, sacramentos, mas que nós olhemos para dentro de nós, buscando nos tornar pessoas melhores. Quando falou das parábolas do reino, em todos os momentos, ele é na intimidade. O reino dos céus está na intimidade. Foi Jesus que buscou o assassino de Abraham Lincoln e transformou em Martin Luther King. Foi Jesus que buscou uma dama da Inquisição Espanhola e trouxe para Uberaba. Aquele corpo cansado ou quebrado, que não ouvia, que não enxergava, ela fez o seu propósito de transformação. É Jesus que hoje nos traz para o Brasil, que nos traz para as terras do Rio Grande, para que nós possamos fortalecer os nossos laços com Ele e perguntar a semelhança do apóstolo Paulo: Senhor, que queres que eu faça? E com certeza Ele nos dirá: não recalcitre contra os aguilhões. Entre na cidade da sua intimidade. Procure saber como podes agir melhor.
e ame sem esperar até quando. E sirva sem esperar nada em troca. Relembrando João Cabete, que escreveu uma música intitulada Fim dos Tempos, mas que não tem nada a ver com o fim dos tempos, porque os tempos que vão acabar são os tempos do ódio, da indiferença, os tempos do orgulho, para renascer um mundo de transição, um mundo novo que aguarda dentro de nós. Ele diz assim: vem, Senhor, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primavera, as criancinhas pegam pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Está nas nossas mãos. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nós sigamos em paz. Beijo grande. Eu fico à disposição se alguém quiser trazer alguma pergunta, eu não sei quanto tempo a gente dispõe. Se alguém quiser perguntar, trazer alguma consideração, as palmas foram todas para Jesus. Então, eu já saí daqui, ó, vou tomar uma água, que ele receba o nosso crédito de gratidão. E agora, se alguém quiser falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Me disseram que o pessoal aqui é um pouquinho mais tímido, mas o mais tímido de todos está na própria tribuna. Vocês percebam que se de vez em quando ela tremer, não é fenômeno de efeito físico, é nervosismo mesmo. Pode ser sobre o evangelho ou sobre a psicologia. Se for fora disso, aí eu passo para o Felipe, para a Bárbara. A dor. Eu fui um jovem muito difícil, um jovem depressivo, que cheguei a marcar dia e hora para tirar minha própria vida. Isso está narrado na parte introdutória do nosso livro. E, além disso, eu tinha registros mediúnicos, que aos olhos da igreja eram tidos como registros de Satanás, do diabo. Minha mãe fez o que estava ao alcance dela, me levando até um psiquiatra. E eu recebi um diagnóstico frio: seu filho é esquizofrênico. Mas minha mãe católica, olha, antes de internar o meu menino, deixa eu prosear um pouquinho com a Virgem Maria, com Nossa Senhora. E ela proseou. E das orações de minha mãe eu talvez tenha encontrado a doutrina espírita, porque um dia, andando pela rua 10 de Maio, na cidade de Itapiruna, as vozes que falavam comigo me disseram assim: entra, meu filho. Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E eu falei assim: eu entrar? Será que não tem um bode aí dentro? Uma mesa branca, uma cigana? Os preconceitos que nós temos. Entra, meu filho. Vocês lembram de um personagem do Zorra Total chamado Paulo Silvino? Hoje ele já faleceu. Mas ele interpretava um índio que ficava assim, pezinho para frente, pezinho para trás. E eu fiquei desse jeito.
entrava, saía, uma verdadeira, quase uma pagelância. Fico imaginando que quem estivesse na rua dizia, esse menino é doido. Eu entrei para nunca mais sair. Porque quando eu entrei, eu encontrei jovens que não faziam bullying comigo. Vocês estão achando que eu estou magro hoje? Eu já fui mais magro do que eu sou hoje. Então vocês imaginem os apelidos que alguém magro tinha. E eu gostava de conversas que os jovens da época não tinham. E as pessoas me compreenderam do jeito que eu era. E eu pude compreender a mediunidade, pude compreender a própria problemática do trato psíquico. Então eu me senti na casa espírita à semelhança do discurso de Bezerra de Menezes no dia 16 de agosto de 1886, quando no salão da Jovem Guarda, ali na rua 13 de maio, no Rio de Janeiro, ele disse assim, minha alma encontrou um lugar para pousar. Eu encontrei no Espiritismo um local para pousar. Porque Jesus já não estava na cruz, ele tinha virado meu amigo. Eu entendi que nem tudo que eu tinha era fruto de problemas esquizofrênicos. Eu precisava tratar. Tomei remédio, fui ao psicólogo, hoje me tornei um psicólogo para ajudar as pessoas. Porque Deus faz dessa forma. Ele pega o inquisidor para que ele renasça e fale de religião. Ele pega o que perseguiu e coloca em caminhos diferentes, como fez com Martin Luther King, que talvez tenha me pegado e me colocado. Faça diferente, e eu estarei contigo. Todos os problemas que vocês tiverem, pense na oportunidade que Deus está dando a vocês de criarem novos caminhos, oportunidades de ressignificação dos vossos passos. Muito obrigado pela sua pergunta. Então eu vou cantar. Tem uma musiquinha que o Chico cantava, que ela está me vindo assim, muito carinhosa no coração. Eu quero deixar a musiquinha do Chico com vocês. Não que eu saiba cantar, nem que eu seja afinado. Mas é que eu me lembro do Chico e eu quero partilhar com vocês. Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Muito obrigado. Agradecemos então nosso irmão Rafael Siqueira pela sua ótima exposição doutrinária de hoje, pelas reflexões que ele nos trouxe. Muito obrigada, Rafael. Posso ficar sentado do seu lado aqui? Pode, ficar à vontade. Então, lembramos a todos os irmãos que no final, o Rafael vai estar disponível, então, para autografar o livro, Ao Encontro de Jesus, para os irmãos que desejarem adquirir. Agora eu convido a todos para, unidos em um só pensamento, nós fazermos as nossas irradiações para finalizar. Agradecemos então a Deus, a Jesus, aos benfeitores de luz da casa e pedimos a proteção a todos os nossos irmãos, aos doentes nos hospitais, casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios.
aos nossos irmãos das casas prisionais para que despertem para o caminho do bem, aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram os nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. Da mesma forma, os irmãos que nos assistem sobre as águas em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso. Pedimos aos irmãos que permaneçam com seus pensamentos elevados em prece e convidamos os trabalhadores para o passe. Cada um faça a sua rogativa individual e o seu agradecimento. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, e que o reino do bem nos chegue. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no espaço, e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, ó Pai, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação da matéria, nem de espíritos menos esclarecidos. Mas enviai-nos, ó Pai, um raio da tua divina luz, para que esclareça o caminho reto que nos conduz aos pés do grande e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, mais uma vez, pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pelo Facebook. Convidamos para o nosso próximo encontro, que será nesta terça-feira, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima semana, de paz, saúde e proteção de Deus e nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos só tirar uma foto. Vai falar, vai.